Durante 6 temporadas, Rick Dale e sua equipe na Rick's Restorations trouxeram a história americana de volta à vida, transformando relíquias enferrujadas em tesouros deslumbrantes. Milhões de pessoas sintonizavam todas as semanas para ver bombas de gasolina, máquinas de refrigerante e motocicletas clássicas renascerem no programa Mestres da Restauração do canal History. Então, sem nenhum aviso, tudo desmoronou. Rick, sua família e toda a sua equipe desapareceram. O que realmente aconteceu nos bastidores? Acompanhe neste vídeo a verdadeira razão pela qual Mestres da Restauração chegou ao fim. Antes da série dominar os reality shows, Rick era apenas um artesão habilidoso administrando uma pequena oficina em Las Vegas. Sua jornada para o estrelato na televisão começou da maneira mais inusitada possível, através de uma conexão com outro gigante do canal, o grande sucesso Trato Feito. Em 2009, ela estreou e deu início a uma nova onda de fascínio por itens vintage no público. O programa acompanhava Rick Harrison e sua família administrando uma loja de penhor, e sempre que precisavam de uma consultoria especializada em antiguidades, eles chamavam Rick. Sua primeira aparição causou impacto logo de imediato. Os espectadores não queriam apenas ver os itens finalizados, eles queriam acompanhar todo o processo de restauração. Os executivos do canal reconheceram uma mina de ouro quando a viram. Rick possuía uma habilidade rara para transformar sucatas completamente destruídas em peças de qualidade de museu. Mais importante ainda, ele tinha algo de que a TV precisava desesperadamente: autenticidade. Ele não era um cara fazendo teste para aparecer na televisão. Era um artesão que restaurava objetos desde os 9 anos de idade, quando seu pai tirou uma bicicleta velha de uma caçamba de lixo do bairro e o desafiou a consertá-la. A série estreou em 25 de outubro de 2010 e se tornou um fenômeno cultural imediato. O que tornava a série especial não eram apenas as restaurações, mas a atmosfera familiar. A relação de Rick com Tyler tornou-se um enredo central, embalada pela esperança de que o filho um dia assumisse o negócio. As brincadeiras entre a equipe pareciam genuínas. Os desafios que enfrentavam para consertar máquinas de décadas atrás pareciam extremamente reais. No seu auge, a série teve uma média de 2,9 milhões de espectadores por semana e foi transmitida em mais de 87 países. Clientes famosos começaram a aparecer. O episódio Pick, Pawn and Polish atraiu 6,5 milhões de espectadores, a maior audiência da história do canal até aquele momento. Rick havia se tornado um nome conhecido em todos os lares, o verdadeiro rosto da restauração americana de peças vintage. O programa apresentava uma variedade incrível de projetos. Segundo Rick, sua oficina costumava trabalhar em 6 a 12 projetos simultaneamente, lidando com os prazos dos clientes, a busca por peças difíceis e os complexos desafios técnicos de fazer um maquinário de 70 anos voltar a funcionar. Episódios em conjunto com outros programas do canal se tornaram comuns. Rick levava sucata para a equipe de Danny na série como Loucos por Carros, ou colaborava com Mike e Frank em Caçadores de Relíquias. O History havia criado um universo interconectado de cultura vintage e Rick estava bem no centro de tudo isso. Mas o sucesso estrondoso trouxe muita atenção. E com essa atenção veio a pressão implacável dos executivos para criar drama, encurtar cronogramas e transformar o programa em algo muito diferente do que era originalmente. Um olhar honesto sobre a arte da restauração. Os produtores já estavam plantando as sementes que mais tarde destruiriam tudo o que havia construído com tanto suor. Aqui está o grande segredo sobre reality shows que as emissoras não querem que você saiba. Eles não são reais. A série, apesar de ter começado como um retrato autêntico do negócio de Rick, transformou-se gradualmente em um entretenimento com roteiro, disfarçado de documentário. Pessoas de dentro dos bastidores revelaram como a televisão realmente funciona. O programa era produzido pela Left Field Pictures, a mesma empresa por trás de Trato Feito,
E eles trouxeram exatamente a mesma fórmula de drama fabricado para a oficina de Rick. As conversas com os clientes eram puramente roteirizadas. Os cronogramas de entrega eram distorcidos na edição para fazer com que os projetos parecessem muito mais longos ou mais urgentes do que de fato eram. Os fãs mais atentos notaram que os clientes eram filmados 2 vezes, uma ao discutir a entrada do produto e outra na revelação da peça finalizada, evidenciando o forte envolvimento e manipulação da produção. O falso drama aumentava a cada temporada. Os primeiros episódios focavam no processo artesanal minucioso, mostrando em detalhes os passos de como a equipe trazia os itens de volta à vida. Porém, os produtores começaram a exigir mais conflitos interpessoais, intrigas familiares e situações totalmente artificiais. O público começou a reclamar que estava vendo menos trabalho manual e mais brigas encenadas. Um exemplo particularmente chocante foi flagrado pelos espectadores. Ron, o irmão de Rick, apareceu em trato feito vendendo uma máquina de Coca-Cola, agindo em frente às câmeras como se não conhecesse Rick pessoalmente. Ele, de forma sorrateira, convenceu a equipe da loja de penhor a enviar a máquina para ser restaurada, mas os fãs sabiam muito bem que Ron trabalhava na oficina. A cena inteira foi inventada, um truque de promoção cruzada que despedaçou qualquer ilusão de autenticidade que ainda restava na série. Fontes com profundo conhecimento das gravações revelaram o nível extremo de controle dos produtores. Eles simplesmente não permitiam que Rick continuasse fazendo serviços para sua clientela normal do dia a dia. Em vez disso, a própria produção escolhia as pessoas que apareceriam no programa e negociava os valores dos serviços. Em seguida, a emissora pagava pelas restaurações, o que significa que Rick nunca recebeu de fato o pagamento direto pelo trabalho real mostrado na televisão. A compensação era que a equipe recebia cachês por episódio muito maiores do que jamais ganhariam se a série não existisse. Contudo, absolutamente tudo o que o público via na TV baseava-se em decisões tomadas por terceiros. Rick havia se tornado, na prática, um ator, realizando reparos sobre a direção de diretores de TV em vez de administrar sua própria oficina. A pior parte de todas? Prazos curtos e irreais. Os episódios costumavam mostrar a equipe sob uma pressão absurda para concluir entregas em tempos impossíveis. Profissionais que realmente trabalham no ramo apontaram que a restauração adequada de itens complexos não pode ser apressada sem sacrificar severamente a qualidade. No entanto, os produtores precisavam daquele relógio imaginário correndo contra o tempo para manter o público apreensivo e engajado. Personagens foram introduzidos com o único propósito de gerar atrito. A atração havia mudado bruscamente. Já não se tratava de artesanato, mas sim de uma novela interpessoal falsa. Os preços cobrados ali são absurdos. Rick se viu completamente encurralado. Ele havia construído um negócio altamente lucrativo e respeitado ao longo de 3 décadas, desenvolvido uma especialidade genuína e, de repente, recebia ordens como administrar sua própria vida de produtores de TV que se importavam muito mais com números de audiência do que com a arte. A paixão ardente que tornou o programa um sucesso em primeiro lugar estava sendo lentamente sufocada pelas exigências esmagadoras dos reality shows fabricados. Até que a situação chegou a um ponto insustentável e Rick tomou uma atitude drástica que mudaria a história. Após 6 temporadas sofrendo com o controle cada vez maior dos executivos, o acúmulo de dramas falsos e a tristeza de ver a profissão de sua vida ser transformada em um circo midiático, Rick chegou ao seu limite absoluto. Quando History o procurou para gravar a 7ª temporada, ele simplesmente se recusou a renovar seu contrato. Ele virou as costas para milhões de dólares e, ao fazer isso, derrubou todo o império televisivo que haviam criado. Fontes próximas aos bastidores confirmaram o raciocínio por trás de sua decisão. Ele estava esgotado de ser tratado como uma marionete em vez de um artesão. A exaustão mental gerada pelo roteiro dramático havia transformado o que deveria ser um documentário no que ele mesmo passou a chamar de uma verdadeira sitcom enjoativa.
Rick queria ter o controle do seu próprio negócio de volta. Ele desejava atender seus clientes reais, e não aqueles que os produtores escolhiam apenas pelo apelo televisivo. Mas o que tornou a decisão de Rick ainda mais dramática foi um vídeo que ele publicou na internet. Nele, agradecia o apoio dos fãs e pedia que expressassem sua frustração no site oficial de Mestres da Restauração. As imagens mostravam um homem lutando para segurar as lágrimas, alguém que amava profundamente o que fazia, mas que não podia mais aceitar as condições impostas pelo canal. A resposta do canal foi rápida e implacável. Não houve tentativa de negociação ou sequer o esforço de ouvir as queixas de Rick. Eles simplesmente seguiram em frente sem ele, reiniciando o programa com um formato radicalmente diferente para a 7ª temporada. E a saída de Rick não afetou apenas a ele. Toda a sua equipe, formada por pessoas que haviam se tornado as queridinhas do público, também foi demitida. O que torna a postura de Rick particularmente notável é o sacrifício financeiro envolvido. Astros e reality shows de sucesso podem faturar de 10 a 50 mil dólares por episódio. Com Mestres da Restauração exibindo 26 episódios por temporada, ele abriu mão de faturar potencialmente mais de $1 milhão por ano. Ainda assim, ele tomou sua decisão, escolhendo a integridade no lugar do dinheiro. O hiato de 2 anos entre a 6ª e a 7ª temporada indica que a emissora inicialmente não sabia como seguir em frente. Eles tinham um sucesso estrondoso, construído inteiramente em torno de uma oficina de um homem, das habilidades desse homem e da família dele. Como continuar quando o protagonista se recusa a participar? A solução encontrada foi mais radical e destrutiva do que qualquer um poderia imaginar. No dia 1º de janeiro de 2016, a série retornou com um conceito totalmente novo. Em vez de focar em uma única oficina, numa família ou numa narrativa coesa, o canal decidiu mostrar 5 oficinas de restauração diferentes, espalhadas pelo país. Os fãs ficaram em choque, confusos e, sobretudo, furiosos. O programa que amaram por 6 anos havia sido completamente esvaziado e reimaginado, gerando uma reação imediata e esmagadoramente negativa. O novo formato focava principalmente em veículos, o que deixou o público frustrado, já que a emissora já possuía loucos por carros para esse nicho automotivo. Aquela variedade incrível que tornava o programa de Rick especial, restaurando de máquinas de refrigerante e caça-níqueis a motocicletas e bombas de gasolina, havia desaparecido. Agora eram apenas carros, caminhonetes e motos. Chato, repetitivo, indistinguível de dezenas de outros programas de TV a cabo. Mas o problema maior foi a química, ou a total falta dela. Rick e sua família construíram algo genuíno ao longo de 6 temporadas. Os espectadores sentiam que conheciam toda a equipe. Acompanharam o crescimento de Tyler na tela, riram do jeito relaxado de Ron e aprenderam a gostar do perfeccionismo rabugento de Cowboy. As novas oficinas não tinham nenhuma dessa conexão, história ou atmosfera familiar que tornava a versão original tão cativante. Pular entre 5 oficinas diferentes também destruiu a coesão narrativa. Assim que o público começava a entender a dinâmica de um local, o episódio cortava para um lugar completamente diferente, com pessoas distintas trabalhando em projetos sem nenhuma relação. A mágica que atraía 6,5 milhões de espectadores simplesmente desapareceu. A emissora tentou de tudo para salvar a atração, mantendo uma alta qualidade de produção e trazendo projetos de famosos, como itens do museu de David Copperfield, mas nada adiantou. Em abril de 2016, apenas 3 meses após a estreia da 7ª temporada, a série foi cancelada. Morto por uma emissora que achou que poderia replicar o sucesso, removendo exatamente a essência que o criou. Uma fonte próxima da produção chamou a situação de destruição mútua. Rick não abriu mão de sua integridade, e o canal não cedeu o controle criativo. No fim, quem mais perdeu foi o público. Em vez de continuar operando um negócio que havia sido fundamentalmente alterado pela exposição televisiva, Rick mudou de rumo. Ele abriu um estúdio de corte a laser e bordados em Las Vegas, administrado principalmente por sua esposa, Kelly. O foco agora são decorações natalinas e projetos personalizados, um afastamento total do trabalho de restauração pesada que o tornou famoso. Ele também se aventurou na escrita, lançando um livro super bem avaliado sobre máquinas clássicas de refrigerante, e hoje leva uma vida bem mais tranquila.
Rick continua trabalhando como consultor de itens vintage e artista de metal, mas em uma escala bem menor. Sua presença digital reflete essa transição. Afastou-se do YouTube e do Twitter, mantendo apenas um Instagram moderadamente ativo mostrando trabalhos pontuais de fabricação. Quanto ao restante da equipe, sua esposa Kelly encontrou sucesso como corretora de imóveis licenciada e ocasionalmente apresenta eventos automotivos, usando a fama de forma inteligente para abrir portas em outra indústria. O filho de Rick, Tyler, que estava sendo preparado para assumir a oficina, aprimorou suas habilidades em marcenaria e soldagem. Casou-se em 2022 com uma designer de interiores e atua como fabricante, com quase nenhuma menção ao passado na TV. O enteado de Rick, Bradley Otterman, foi quem encontrou o maior sucesso financeiro pós-programa. Ele investiu pesado em suas habilidades de jateamento e abriu uma empresa móvel chamada Cleanworks Mobile Media Blasting, que segue prosperando com força total. Já Ron Dale e Cowboy optaram por uma vida pacata, longe dos holofotes, e desapareceram quase completamente da vida pública. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.